O espiritismo é de ordem divina e não humana. Os homens, até certo ponto, fazem o que desejam. Contudo, a direção espiritual intervém quando a conveniência ditar, porque a verdade é Deus e por sua vontade não existe poder humano que não caia. Muitas pessoas na Terra esmorecem com certos fatos que acontecem nas lides da doutrina espírita, achando que a sementeira da verdade está fracassando. Como se engana essa gente? Ela percorre justamente os caminhos idealizados por Deus e executados por Jesus e seus companheiros mais diretos. Os homens fazem, Lancelã, somente aquilo que a sua evolução permite. Como pedir mais a quem nada tem... Desculpa. Como pedir mais a quem nada mais tem para dar? Seria um contrassenso. E se nós queremos cooperar com o movimento do bem universal dirigido por Cristo, comecemos a renovação dentro de nós, porque é aí que se inicia o caminho para a libertação, cortando arestas e aprimorando atitudes. Quando nós criticamos os nossos companheiros na terra, lançamos entulho em nossa própria estrada e certamente nos demoramos na limpeza do caminho para passarmos. Ninguém, meu filho, consegue interromper a obra de Deus, que é o nosso próprio bem. Elisa, só um minutinho. Eu achei muito bacana quando ele diz aqui, né? Como pedir mais a quem nada mais tem a dar? Eu acho que isso é muito importante para nós, não para aqueles que ainda estão começando ou ainda vão começar o seu processo de reconhecimento, de autoconhecimento, de mudanças, mas para a gente que já começou isso, mesmo que lentamente. É porque nos impõe um exercício de humildade muito grande, da gente compreender que a gente só pode fazer o que a gente pode fazer. Não adianta, é aquele ditado popular, né? Não dá o passo maior do que a perna. A gente tem que ter paciência conosco. Cada um tem que ter muita paciência com si mesmo, porque às vezes a gente se empolga, a gente quer realizar um monte de coisa, quer abraçar o mundo achando que encontrei o caminho, agora vou arrastar todo mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente precisa ter essa humildade de compreender que é gradativo, que é passo a passo, e que a gente, mesmo que tenha todas as vontades do mundo, a gente não consegue fazer o que a gente ainda não está apto a fazer. Então, acho que isso é um lembrete do exercício da humildade que a gente tem que ter, cada um com si próprio, e buscar compreender ainda mais os nossos limites, e dentro desses limites, saber exaltar muito o que a gente já conquistou. Esse ponto nossa, é tão bonito, Silvio. E tá bem ligado com o aspecto mesmo de cada um, né, ele dá o que pode, é a gente reconhecer que cada um tem o seu ritmo. Então tem uns que eles vão seguir em ritmos diferentes. Né, uma vez eu dei um exemplo aqui com relação aos carros, né? Se pegar uma Ferrari e ela colocar ali 50% do acelerador, ele vai ser totalmente diferente se pegar um Fusca. E cada um de nós vai ter o seu ritmo nesse processo. E é isso mesmo. Porque toda natureza, ela tem uma constituição própria. E um ponto que eu queria também colocar nesse parágrafo é esse primeiro ponto aqui, quando ele fala: o espiritismo é de ordem divina e não humana. Uma vez eu estava conversando com meu primo, Gustavo, e ele teve uma experiência com os mentores, quando eles foram dizer
como que foi o período ali, o período da codificação. Porque o período da codificação reencarnaram uma quantidade imensa de médios de efeitos físicos, de médios inconscientes, que agora já não é mais nem tão comum, nos Estados Unidos, na França, né? Inclusive o movimento espírita ele começou nos Estados Unidos, ali basicamente com as irmãs Fox. Claro que teve processos antes que foram de preparação, mas dali se espalhou em toda a Europa, em cada localzinho ele estava tendo aquelas manifestações, né, chamadas mesas girantes, e os espíritos contando para o Gustavo que foi uma organização imensa. É algo assim de uma grandeza que a gente ainda não consegue conceber muito. E o que acontece? Né, é muito comum você ver nos meus espíritos falando, né, que o espiritismo seria a terceira revelação, seria Jesus, Moisés, Jesus, e depois o conjunto desse trabalho dos espíritos. Mas tem um aspecto que eu acho que realmente eu vejo isso como a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, não o espiritismo. O que é a doutrina dos espíritos? São os movimentos que aconteceram no planeta todo, que vêm do ponto de vista espiritual. Mentores, espíritos, de alguma forma através de revelações, e ele foi de uma intensidade imensa no planeta todo. Então se amplia do espiritismo para todo esse trabalho mediúnico que aconteceu no planeta. Realmente ele não é obra humana, né? Foi algo muito, muito além das possibilidades da codificação do Kardec ou de outros que fizeram codificações também por processos de revelação naquela época, né? Por exemplo, Helena Blavatsky. Mas aconteceu em escalas imensas. Então ele está dentro de um movimento muito bem orquestrado e que continua a acontecer. Né? Atualmente, a gente tem visto ainda quantidade de informações do ponto de vista mediúnicos nas mais variadas áreas, nas culturas, em religiões, em áreas diferentes. Né? Você vai ver até entre os evangélicos ali, eles falando línguas, que já é uma predisposição para se perceber esse aspecto transcendental, na Igreja Católica, os carismáticos. Então ele tem vindo esse aspecto da doutrina dos espíritos como um todo no planeta, sabe? Então é isso que eu queria compartilhar, esse trabalho que a espiritualidade tem feito e que a gente aí é só um trabalhadorzinho pequeno numa obra imensa. Fiquei desculpa. Ai, desculpa eu. Não, tô falando, eu ia falar, mas cada um com a sua importância, né? Pequenos, mas cada um com a sua parte de colaboração. Fiquei estonteado, mas a lição encaixou bem na minha consciência. Parti para maiores elucidações. Mas o que se ouve aqui, os assuntos, as intenções, os conselhos, é coisa de nos deixar pasmados. Somente os espíritos evoluídos podem assim proceder. Miramês, paciente, mas interessado, respondeu: tudo o que nós observamos, Lancelin, na área do espiritualismo em geral, está nas escalas das teorias, umas mais acessíveis à prática, outras menos. A verdadeira integração na vivência do amor e da caridade ainda demora, mas graças a Deus estamos a caminho. E acrescentou: confiantes na força divina, não devemos perder tempo na execução daquilo a que fomos chamados a fazer. Pensei comigo mesmo: a coisa na Terra não é tão ruim assim, como costumamos falar. Os recursos de Deus estão em toda parte, esperando à nossa disposição, e nem sempre atendemos a esse chamado que nos vem através de muitos acontecimentos. Alguma coisa dentro de mim falava alto e em bom som:
As religiões brigavam antes umas com as outras e continuam até hoje em discussões improfícuas, cada uma querendo mostrar a posse da verdade. Entretanto, não são as religiões em si que ainda não descobriram a verdade que as liberta da ignorância. A verdade não tem dono, não é mercadoria comprável. É força de Deus que irradia as leis naturais. A nossa alegria é que os tempos passam e também passam as ideias obsoletas dos homens que esqueceram o progresso. Notei que a voz que me falava era de Fernando, e era mesmo. Telepaticamente ele conversava comigo, ajudando a acalmar as minhas interrogações. Dali saímos e chegamos a um navio da Marinha de Guerra, grande casa flutuante ao balanço das ondas. Alguns vigias espirituais se postavam inquietos em pontos estratégicos, embora não notássemos perigo visível. O mar cantava sua canção costumeira, e aquele cheiro característico nos dava uma impressão de outro mundo. Verdadeiramente era o mundo das águas, o mundo das lendas, muitas das quais de fundo verídico. Descemos na paz do Senhor e logo fomos recebidos por um espírito muito alegre que nos convidou a entrar e tocou imediatamente no assunto. Caros companheiros, foram os bons ventos que os trouxeram aqui e as ondas da paz que os fizeram chegar a esta casa, a casa que serve a todas as causas da justiça. Peço desculpas se a nossa conversa vos importuna, mas estamos pedindo socorro, e não há melhor coisa do que pedir a quem pode dar, como a nossa colônia, através dos benfeitores que ali vos dirigem com todo afeto e amor. Nós estamos sendo visitados de vez em quando por entidades duvidosas, as quais nos deixam uma impressão desagradável. O certo é que elas pretendem alojar-se neste navio, o que seria para nós um desastre espiritual. E o meu maior interesse é que nesta casa do mar haja harmonia e que se trabalhe nas linhas da justiça, instruindo os camaradas que vierem em busca de auxílio. Somos muito os que trabalhamos e vigiamos este navio. Contudo, os problemas são inúmeros. Não quero que levais a mal se estamos comentando coisas desagradáveis. Porém, preciso de ajuda para que se restabeleça a harmonia e o auxílio que esperamos de vós é, por assim dizer, um preventivo. Nessas horas eu me lembro de meu pai, que sempre dizia: antes que a cobra cresça, corte-lhe a cabeça. Sorrimos todos. Miramês, com tranquilidade que lhe é peculiar em todos os casos de assistência, falou com bondade. Não precisas afligir-te, meu irmão. Nós estamos aqui a pedido da nossa colônia e o que estiver ao nosso alcance, nós o faremos com prazer. Não pode existir acanhamento entre os que servem com Jesus. Enquanto o navio físico tem o emblema de guerra, vós vos inspirais na paz. Esse é o nosso dever, ajudar onde estivermos, dando nosso esforço para que as coisas certas se estabeleçam na terra e a coloquem na vanguarda dos mundos que buscam a harmonia. Silenciou um pouco e terminou. O bem nunca se perde. Seja onde for e de que tamanho for, ele é sempre luz dentro da luz de Deus. O comandante espiritual do navio nos entregou simbolicamente a chave da cidade flutuante e falou com alegria. Pedi, se fosse possível, a vossa presença por ter grande confiança nos vossos trabalhos, principalmente pelos de que tenho notícias. Alegro-me por ver desmanteladas muitas quadrilhas de espíritos malfeitores que andam por aí, perturbando a vida de muitas pessoas e intranquilizando ambientes que dispõem de muitos recursos de ajudar. Mas, graças a Deus, a luz é sempre unida e está sempre presente quando as trevas se aproximam.
Eu sei por experiência pessoal que somente o amor revigora o que está em decadência. Não obstante, esse mesmo amor, quando se trata de espíritos renitentes no mal, que não respeitam as advertências, transforma-se em justiça, e se no caso a justiça é pouca, ele se transmuta em energia, que faz lembrar a contra-violência, sem que seus instrumentos se alegrem naquilo que foram chamados a fazer, no que tange à ordem, porque sem ordem não pode haver progresso. E acrescentou: desculpai-me o entusiasmo em defender o nosso navio, em defender aqueles que trabalham para o bem da humanidade. Eu, às vezes, me altero um pouco. Padre Galeno olhou para Miramês, conversaram mentalmente e sorriram nas ondas espirituais. O sacerdote tomou a palavra com interesse, dizendo: comandante, nós estamos entre irmãos e nos consideramos partícipes da mesma família. Interessamo-nos por tudo que possa levar essa casa ao equilíbrio. O comandante, diante das palavras do padre Galeno, era todo ouvidos, pressentindo que havia alguma coisa errada. Nós, ao descermos neste navio, notamos que ele estava apagado espiritualmente. Isso é motivo de alarme para a sua paz. Logo notamos o que está faltando para essa casa de Deus. Deixaram crescer alguma erva aqui dentro, onde podem se ocultar algumas serpentes. Esqueceram-se de arrancá-la, protegendo a casa contra o joio. Há uma locução latina que diz: essa é a verdade, os irmãos desta casa se esqueceram da oração. Não disse o nosso mestre que deveríamos vigiar e orar? Desculpa-nos a franqueza, mas vós estáis somente vigiando, e vos esqueceram do complemento divino, que faltando, toma tudo perigoso. Abre-se com isso uma brecha de que os invasores se aproveitam para perturbar. A prece, meu filho, é a luz que espanta as trevas de qualquer ordem, e nós todos, no serviço do Senhor, somos obrigados a saber disso. Não sei como te esqueceste desta proteção que Deus nos deu para que pudéssemos entrar em contato com Ele. Elisa, Diga. deixa eu só fazer um comentário sobre essa frase aqui do Padre Galeno, quer dizer, essa parte, porque ela serve de reflexão. O primeiro ponto que eu achei interessante era ali o navio, é um navio um navio de guerra, mas ele tem toda uma proteção espiritual, e a gente percebe isso, que em tudo tem ali a espiritualidade maior, conduzindo cada local naquela estrutura para que possa melhorar o máximo possível. Então, cada local, ele tem os seus vigias, ele tem pessoas responsáveis por conduzir. O Valdo Vieira, ele usa um termo que eu acho interessante, que é, em todos os locais, ele tem infiltrados cosmoéticos, pessoas que estão ali, e espíritos, auxiliando aquelas instituições, aquelas estruturas a se melhorarem dentro da sua organização. E aí eles foram chegando e perceberam que o navio estava muito apagado espiritualmente. E ali o espírito responsável, muito atento, procurando vigiar, antes que acontecesse algo, ele já pedindo ajuda, e eles falaram assim: olha, aqui está precisando de oração, está precisando realmente aumentar esse campo de proteção, que é um contato com o mundo maior. A gente sabe que todo o trabalho com amor é uma forma de oração, é uma forma de prece. Mas aquele momento em que também a gente se liga com o mundo maior e se torna instrumentos dele, colocando toda a vontade e atenção nesse fluir, ele também é importante, né? Então todos são importantes, e esse é importante também. E aqui o Padre Galeno não falou isso: olha, aqui está necessário vocês
orarem mais, né? De fato, chegar ali e se envolver com o mundo maior, com os vários planos, de maneira que ali o local ele vai se tornando realmente uma fortaleza do mundo maior. Isso se amplia para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho, né? A gente chega num local de trabalho, em alguns momentos a gente parar, fazer uma oração, fortalecer aquela estrutura que tem, né, juntamente com aqueles espíritos, e fortalecer aquele campo de proteção no nosso local de trabalho, na nossa casa. Então, esse aspecto da oração, né, e claro que não é só isso, é uma série de aspectos, mas de parar e realmente fazer oração, ele é muito importante também para fortalecer esse campo espiritual harmonioso no local onde a pessoa está. Com o mundo maior e se torna instrumentos dele, colocando toda a vontade e atenção nesse fluir, ele também é importante, né? Então todos são importantes. Cosmoéticos. É importante também, e aqui o Padre Galano não falou isso, olha, aqui está necessário vocês orarem mais, né? De fato, chegar ali e se envolver com o mundo maior, com os vários planos, de maneira que ali o local ele vai se tornando realmente uma fortaleza do mundo maior. Isso se amplia para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho. E muitas pessoas realmente acreditam que o céu é um lugar de demônios e perdidos. Em alguns momentos a gente parar, fazer uma oração, fortalecer aquela estrutura que tem, né, juntamente com aqueles espíritos, e fortalecer aquele campo de proteção no nosso local de trabalho, até parecer na nossa que eles casa. não estão interferindo. Então, esse aspecto da oração, né, e claro que não é só isso, é uma série de aspectos, mas de parar e realmente fazer oração, ele é muito importante também. Talvez tenha mais anjos ali no inferno do que campo demônios. espiritual harmonioso, porque no quanto local mais onde a pessoa tá. a gente se perde, mais se desarmoniza, mais se desestrutura, mais amor a gente recebe para ser envolvido, para que recobre a Cosmoéticos. Então, essa coisa dos infiltrados, eu achei muito bacana, porque é exatamente isso. É o que o Ismael está falando. Coloquei uma foto de um ele tá falando Jesus mais caminhando ligado ao com nosso um ser mundo de aparência prático, demoníaca né? no colo, do trabalho, da E escola, exatamente do isso. dia Se a gente pegar dia, aquela né? visão Mas clássica isso é da pra igreja, né, que tudo divide o que a gente universo possa em céu e imaginar e se inferno. ligar. E muitas pessoas O realmente acreditam amparo que o céu é um é lugar de sempre demônios e astronomicamente perdidos. muito maior Do que o céu está cheio de o inferno está cheio de anjos. E é essa a visão que a gente tem que ter tempo inteiro e tem que mostrar. E não só que a gente acredita, pode até parecer que eles não estão interferindo nos antros, então, em qualquer quarto extremamente que geram maldade, sejamos geram a vela, perversidade, dor, e qualquer sofrimento. quarto, por mais escuro que seja, só precisa de uma vela. Talvez tenha mais anjos ali no inferno do que demônios. Porque quanto mais a gente se perde, mais se desarmoniza,